Sou de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Nasci em 69. Tenho minha infância até os meus 30 anos focada, né, ou seja, de trabalho, das minhas atividades, todas elas em Chapecó. Fui funcionário de banco dos 14 aos 18 do Banco do Brasil, como menor estagiário, e depois fui Bamerindos. Bamerindos foi comprado pelo HSBC. Trabalhei mais 10, 11 anos no Bamerindos. Então tive todo um período de trabalho inicial, carteira assinada desde os 14 anos, dentro do espaço bancário. Mas um espaço bancário, considerando o fato de que a gente começa a tocar em Chapecó muito cedo, né, eu e meu irmão principalmente, e começo a compor com 15, 16 anos, mais ou menos. Né? Então a gente tem um repertório de músicas que são músicas dessa faixa etária de composição, 15, 16 anos, 17 anos, que depois dão origem ao nosso primeiro trabalho com música, que é a Banda Repolho. Então a Banda Repolho, a primeira vez que nós apresentamos o nome e que apresentamos uma música autoral foi em 1989, numa rádio de Chapecó que se chamava Rádio Oeste Capital. Né? Então colocamos uma música para circular. Essa música, ela tinha como característica, era um rap, era muito engraçado, pois um rap feito fora dentro desse espaço da onde supostamente, né, você tem uma base de conexão com a cultura do rap e do hip hop, né? E era um rap que dizia mais ou menos assim: eu moro na cidade, a cidade é Chapecó, no centro e nos bairros são tudo uns bocó, de dia não tem nada, de noite também não, e no fim de semana todos lá no calçadão. Todos se encontram lá no calçadão, ficam todos se olhando com umas caras de bundão, nada acontece, não tem nada para fazer, você olha para mim, eu olho para você, assim a cidade de Chapecó, do jeito que está, vai de mal a pior. Então, já tinha um ponto de provocação no trabalho em relação à questão das estruturas, né? Ou seja, disso que era estrutural. E dali por diante, né? Ou seja, vem o trabalho com a banda, vem o trabalho em que nós gravamos 3, 4 demotapes naquele momento da década de 90, começo da década de 90, gravamos o nosso primeiro CD em 96, temos com a Banda Repolho 4 CDs lançados, mais um vinil, né? E depois temos o projeto com os irmãos Panaroto, que é um projeto de música que dá continuidade nisso. Não que a banda tenha parado, né? Ou seja, continua paralelo, né? Então, até para tentar fazer um equilíbrio daquilo que eu falei, né? Ou seja, o meu período como bancário, né? Ao mesmo tempo trabalhando com música fora, e aquele período como bancário, principalmente nessa faixa da época que eu trabalhava no Bamerindos, é aquele momento de toda a transição, plano Collor, plano Bresser e por aí foi a automação do banco, né? Eu não consegui fazer faculdade cedo. Eu tentava e parava, então eu fiz 4, 5 tentativas até que eu e meu irmão decidimos fazer o curso de letras juntos em 96, 97. 96 a decisão, a partir de 97 nós ingressamos junto no curso de letras da UNO Chapecó. Né? Então fizemos o curso de letras juntos e com a banda em paralelo. Esse curso de letras, né, depois da graduação, até por conta das atividades e das movimentações políticas, né, ou seja, diretório acadêmico, centro acadêmico, DCE, a gente, como acadêmico da universidade, a gente levou a Chapecó na época o Tom Zé, que estava fora da cena brasileira, ele estava retornando, né? Levamos também outros nomes, como o caso do Zé Geraldo, e isso criou conexões. Dentre as conexões, a vinda a Florianópolis, né? Ou seja, saí do banco, terminei a graduação, vim a Florianópolis, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal. Mestrado a partir da teoria, estudando a canção do Tom Zé, e o doutorado a partir da literatura brasileira, também com conexão com a teoria, estudando um roteiro do Glauber Rocha, um roteiro que o Glauber lançou na Itália, quer dizer, que foi lançado na Itália no ano da morte dele, né? Um roteiro que ele escreveu para a emissora de televisão, para a RAI, para a rádio difusora italiana. Quando me perguntam a respeito de onde vem a relação com a leitura em especial, né, essa relação está dentro de casa. Né? O meu pai era leitor, assim, ele era leitor de revistas e de jornais, era aquela pessoa que passava na banca mais que uma vez por dia. Né? E ali a gente se aproxima dos gibis. Esse é um ponto, né? Aquela coisa de ter a biblioteca dentro de casa. O meu pai, quando nós éramos pequenos, qualquer tipo de pequena movimentação musical que tinha na cidade, ele nos levava, inclusive as movimentações gaúchas, nativistas e por aí vai.
né? Mas eu acho que tem um ponto que é um ponto que aí está conectado, acho, à situação de que eu perdi o meu pai com 12 anos, né? Eu tinha 12, meu irmão tinha 9, meu outro irmão tinha 5. E aí vem um momento de que eu acho que é um movimento de resistência a tantas coisas, né? E essa resistência é a estrutura política da cidade, a estrutura cultural da cidade, ou os moldes e moldes com os quais se trabalhava com a questão da estrutura política da cidade. Acho que por aí vai um pouquinho, né? Quando eu te digo que a letra da música, a letra de Chapecó, essa é uma das primeiras músicas com 16, 17 anos, é porque ela é uma delas, né? Sempre teve uma característica irônica, debochada, mas trabalhando com ritmos diferentes e também com uma vertente rock and roll. A banda Repolho vai por esse lugar, assim. É isso, por exemplo, que faz com que a gente toca pela primeira vez em Curitiba em 93, em 94. De 94 em diante nós tocamos inúmeras vezes em Porto Alegre, tocamos em janeiro agora de novo, no Opinião. A gente circula com uma certa frequência. Tivemos repertório durante a década de 90 circulando na MTV, demos entrevista nesses percursos daquilo que era a cena independente brasileira, sabe? A cena independente que estava conectada à ideia desvinculada dos grandes centros e das grandes estruturas de gravação. Eu acho que essa movimentação, quando eu e o Roberto, eu e meu irmão, a gente decide fazer o curso de letras juntos, né? Já tinha uma movimentação ali que ela, de certa maneira, ela já se anunciava. Que passava pelo seguinte, assim, eu compunha muito e ao mesmo tempo chegou aquele momento que algumas coisas eu entendi que precisava de um outro tratamento, né? Então, eu começo a escrever. Escrever no sentido assim, eu compunha, registrava as letras no papel, mas chega um determinado momento que parece que sinto a necessidade de uma vazão para um outro tipo de texto, né? Então aí vem o texto da prosa, aí vem o texto da relação da poesia com o papel, mesmo que eu não tivesse um domínio em relação à questão desse espaço, né? Que é o espaço efetivamente da poesia. Mas acho que tinha muita questão da referência, né? A nossa referência era uma referência que ela vinha muito por Mutantes, ela vinha muito por... Depois, né, dos Mutantes a gente chega ao Tom Zé, e a gente vem por uma coisa que a gente não descobre a Tropicália pelo Caetano e pelo Gil. A gente descobre por um outro espaço de conversa, né? Ou seja, a Tropicália do Gil e do Caetano é uma, a Tropicália do Tom Zé me parece que por uma outra perspectiva, principalmente porque o Tom Zé ele dá sequência nesse ar tropicalista, nesse gesto tropicalista do final da década de 60 pela década de 70, enfim, o trabalho dele me parece que ele se mantém sempre muito, muito calcado nesse lugar. O primeiro livro ele vem dessa relação com a universidade, um pouquinho antes, algumas coisas que eu escrevi. O primeiro livro é o Borboletas e Abacates, é um livro que sai pela editora da universidade, né, na época pela Argos, a transição daquilo que era a editora anterior, da UNO Chapecó, e é um livro de poemas que ele dá conta desse percurso, um percurso que é um percurso pré-universidade e algumas coisas que eu já comecei a escrever na universidade. Ele é um livro escrito na década de 90 e ele sai em 2000. Aí dali até hoje dessa época até hoje foram 27, 28 livros lançados. Tem uma relação que ele começa pela poesia e ele naturalmente em algum momento migra para a prosa também, né? Então tem livros de poesia, tem livros de contos, tem novelas, né? Essa transição entre a novela e o romance, tem livros de ensaio também. Até porque depois do doutorado, né? Ou entre o mestrado e o doutorado, durante 4 anos eu fui professor substituto na Universidade Federal, na área de teoria e de literatura. Nesse período, é aquele período dentro da universidade que a gente, na condição de substituto, que a gente abraça todas as disciplinas que os demais professores não pegam. Então, nos primeiros 2 anos, eu trabalhei com, era em média 4 planos de aula por semestre. Nos 4 anos, eu te digo assim que eu repeti um ou outro, né? Porque eu trabalhei 2 anos, aí eu finalizei o doutorado e eu voltei depois, passei no concurso de novo como substituto e trabalhei mais 2 anos. Então eu trabalhei 20 e poucos planos, trabalhei com todas as teorias, com todas as brasileiras, com as portuguesas, com os estudos literários, com os estudos literários latinos. Então aí vem uma outra conexão de bagagem também, por exemplo, que vai estar num ponto de diálogo com a escrita. Eu não tenho essa coisa engraçada assim. Eu tenho muito a perspectiva de que a ideia me ajuda a pensar qual é a estratégia de linguagem,
né? Então eu tenho uma ideia e num determinado momento eu chego em casa e eu vou trabalhar com aquela ideia, eu digo, olha só, ela naturalmente ela foi conduzida para um lugar, a partir até de um tipo de experiência com o qual eu fico matutando na cabeça, né? Ou seja, essa relação que é uma relação da canção, mas é uma relação que transita pela literatura, mas que também está no cinema. Então eu fico girando, eu fico tentando entender mecanismos para construir o texto. Principalmente a partir de uma perspectiva assim, né? Ou seja, falei, né, que trabalhei como substituto, depois trabalhei na UNO Chapecó também, trabalho aqui no curso de cinema há quase 10 anos na Unisul, né? Então trabalho com cinema dele para uma quantidade imensa de planos, trabalho na área do jornalismo e da publicidade também como professor. Então isso vai te dando dinâmica de escritas completamente diferentes, né? Então tem uma coisa que se fala com o surgimento do cinema, que é o modo como a literatura influenciou o cinema, e nem sempre se fala do modo como o cinema influenciou a literatura, né? Ou seja, toda a perspectiva do século XX, principalmente no mecanismo para o XXI, você tem uma referência da literatura que ela é construída, que ela é escrita a partir de uma outra perspectiva. Ela não segue a tradição do romance do século XIX. Essa perspectiva, em alguns momentos, ela dialoga com as opções de corte, as opções de montagem, as opções que vêm do cinema, né? E aí a gente entende um pouco a literatura dos 60 para cá, em especial. De 2015, 2016, até a gente segue com essa proposta, a gente tem o Quinta Maldita. Quinta Maldita foi no sentido de que ele estava, né, como sarau na cervejaria Sambaqui lá no Santa Mônica, ok? Então ele surge como sarau, e quando ele surge como sarau e podcast. A gente fazia um presencial e a gente editava com a poesia contemporânea. Durante e depois na pandemia ele amplifica, porque a gente faz saraus com poetas brasileiros, com poetas da América Latina, com poetas africanos, né, de língua portuguesa em especial, Moçambique, Angola, Cabo Verde. Então a gente tem uma amplitude. Por ali a gente circulou muita gente que escreve dentro do estado dessa cena contemporânea. A gente sempre teve muito diálogo. A gente fez os programas na estrada, a gente fez 12 num determinado momento, e a gente chegou a fazer 5 daí só com imagem. Então a gente transitou pelo estado de Santa Catarina e procurando também, ou seja, em diálogo com isso. Acho que a gente tem bons escritores, eu acho que a gente tem uma leva de bons escritores hoje no contemporâneo, e bons escritores que acho que eles têm características diferentes no seu modo de escrita, dependendo do lugar da onde eles se conectam também. Eu acho que essa questão da incomunicabilidade, primeiro, ele parte de uma imagem que é uma imagem que eu tenho na cabeça na minha juventude, ok? O primeiro ponto de partida é uma imagem que eu tenho na minha cabeça, né? A partir dali, eu não fico pensando necessariamente enquanto escrita, de que esse livro precisa se passar num determinado lugar. Eu penso, e eu acho que talvez um pouco por aí dialoga com essa questão da universalidade e da questão da incomunicabilidade, né? Porque na minha cabeça tem a necessidade de que a pessoa, quando lê o livro, ela se identifique com aquilo que ela esteja sentindo naquele momento, muito mais do que se identificar necessariamente por fazer parte daquele nicho, ou fazer parte daquele grupo, ou fazer parte daquela estrutura, né? Então eu acho que eu parto muito dessa perspectiva. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim. Em 2021 eu participei do Vapoesia Argentina. O Vapoesia Argentina é um projeto do Ricardo Rojas e da Marta Miranda, né, os dois que organizam, em que ele se passa em Buenos Aires e em Mendoza. São mais ou menos 10, 12 dias em Buenos Aires, mais uma semana em Mendoza. Eles têm como projeto, como proposta, a abertura do programa num lugar que é um lugar clássico, configurado como espaço de poesia, de literatura, que todo mundo conhece, e o restante das atividades se dão todas elas na periferia da cidade, né? Por exemplo, assim, em Mendoza, na penitenciária Alma Fuerte, né? A gente, um poeta do Sri Lanka, mais um poeta da Argentina, estávamos com entre 60 e 70 detentos, lendo textos. Eu lendo um poema meu, um texto meu escrito em português, traduzido para o espanhol.
No exato momento que eu terminei de rir, o Ricardo ele me cutuca assim, ele disse, riram, né? Se cagaram de rir, né? E aí eu olhei sim, eu percebi, ele disse, não somente os detentos, os policiais também. Né, o pessoal da guarda, ou seja, é como se eles dois tivessem sentido o mesmo impacto daquilo que você estava lendo. Eu não coloquei os dois em oposição, ok? Né? Então, essa sensação de você poder ler um texto num outro espaço e você perceber a dinâmica da absorção por conta de que o conteúdo talvez, né, porque posso estar arrogante, ter uma certa arrogância e dizer que seja universal, né, mas talvez ele possa chegar nessa universalidade. O Ares Condicionados, por exemplo, eu circulo pelo Arte da Palavra, interior do Pernambuco, interior do Espírito Santo, interior da Bahia, interior do Rio de Janeiro. Em Surubim, no interior de Pernambuco, assim, o modo como eles leram o texto de um dos contos do Ares Condicionados, assim, eu fiquei chocado com o modo como a leitura fez com que aquele texto tivesse tocado neles naquele lugar. Para mim, tão distante culturalmente, né? Ou seja, é o Brasil, sim, é o Brasil, mas é distante culturalmente. Então, e aí, por exemplo, essas experiências recentes, assim como o lançamento de 2 livros em Portugal, também deu outra dinâmica de escrita, né? Ou seja, de percepção da escrita e de potência da escrita. Né? Participei de um evento em mais que uma oportunidade em Belém, que era um evento voltado para a poesia afro-atlântica. Né? Então tinha poetas de Moçambique, de Angola, Cabo Verde, de Guiné, e do Brasil, de Portugal, e de repente você tem um sotaque da língua portuguesa completamente diferente e um tipo de lidar com a palavra completamente diferente. Né? Isso dá uma dinâmica da percepção de como o teu texto também é acessado, né? Aceito dentro desses lugares. Né? Então, esse tipo de desafio para mim ele é super importante, de entender aonde eu consigo perceber que o texto está tocando nesse leitor, e ao tocar nesse leitor ele me dá algum tipo de resposta. Eu acho que está na questão da construção do texto. Você pode ter um verso, né, que seja um verso que ele, num determinado momento, ele se torna, né, dessa maneira, ele ganha essa potência. Mas eu acho que você pode ter um conto curto que ele também ganha essa dimensão, né? Eu acho que o mais importante de entender que essa diferenciação, né, entre poesia e o que a gente chama de prosa vem por uma diferenciação do termo literatura, né? Ou seja, se até o século XIX tudo era poesia porque tudo era texto, né? Ou seja, esse enjambre de você pensar que literatura a partir do século XIX, né, sob esse chapéu chamado literatura, tu tem conto, novela, tarará, é já uma coisa sistemática criada por uma estrutura, né? Ou seja, nós já temos a estrutura do capital dialogando com esse espaço e criando esse mecanismo, né? Então, assim, eu gosto da linguagem, né? Então eu fico pensando como é que essa linguagem ela me permite com que eu pense coisas, né? Por exemplo, assim, o exercício de sala de aula é um exercício muito voltado para o espaço da criação, né? Ou seja, as disciplinas que eu trabalho em sala de aula na universidade, elas são muito voltadas para esse lugar da provocação em relação à criação. E a provocação em relação à criação não é uma busca de entender se o aluno ou se a aluna ele vai escrever como eu imagino que seja o correto, ou a maneira que eu gosto, ou os meus interesses como leitor, né? Mas que ele perceba por onde é que ele se entende escrevendo, né? Ou seja, é um mecanismo de inverter o local da onde você percebe o modo como o aluno se coloca. E como ele escreve, como é que ele vai traduzir isso em imagem quando a gente pensa num roteiro de cinema, né? Ou seja, como é que você percebe que essa linguagem ela pode vir de um modo convencional, muito bem estruturado, num roteiro não sei o quê, mas ela pode vir por ideias. E essas ideias são conceitos. Esses conceitos sustentam um filme. Esses conceitos sustentam um filme, né? Por exemplo, assim, a gente tem um curta-metragem que a gente fez em 2022 que ele fez parte do percurso que eu fiz em Lisboa, de mostrar o livro lá, circular em alguns lugares e mostrar algumas coisas também que eu estava fazendo. O nome do filme se chama Hospício de Palavras Secas. Fiz com a minha companheira, né? Veio a ideia, Hospício de Palavras Secas. Pronto, eu tenho uma ideia na minha cabeça. Da onde vem
essa ideia. Essa ideia vem do exato momento que a gente entende que hospício, hospedaria, hospital, hostilidade, né? Hotel. Mas você vai para o inglês, tu tem ghost, tu tem hostel. O ghost está dentro da mesma estrutura. É fantasmagoria. Então, você desdobra essas palavras dentro de um espaço e você cria um mecanismo de linguagem que tem como título hospício de palavras secas e é todo ele trabalhado com imagem. Né? Porque a linguagem, essa palavra se traduz assim, como é que eu represento esse conceito que num determinado momento passa pela minha cabeça, ou essa ideia que passa pela cabeça, em imagem. Né? Então, eu sempre penso na estratégia de como eu organizo os livros, como eu organizo a partir de uma ideia. Aí eu vou, olha só, essa ideia tem todas essas possibilidades de conexão e de potência, é a partir dali que eu vou pensá-las. Numa estrutura mais simples, por exemplo, mais simples, né, mas ela é complexa também, porque já me falaram isso de outro modo, o arquipélago, né? O arquipélago, tu tem um arquipélago aí, Tasso? Eu brilho, tu... É isso, eu brilho, tu brilhas, ele brilha, quantas ilhas tem a palavra arquipélago, quantas terão se eu juntar as palavras guerrilha, presilha e palmilha, né? Então, o meu arquipélago, ele se monta de palavras em que dentro da estrutura da palavra tem a palavra ilha. Tratado de Tordesilhas, guerra, queda da Bastilha. Né? Eu vou procurando ervilha, brinco com a palavra ervilha, né? Ou seja, um F na frente ela muda, fervilha, né? Ou seja, ela vai para outro lugar. Né? Um sapato pode ser uma sapatilha, né? Mas aonde é que esse diminutivo ele se reorganiza na estrutura do modo como está montada a língua. Né? Então, o Arquipélago é um livro que ele está, o 8º ano, é o 7º ano, que ele é adotado pelo Menino Jesus. Semana que vem, no dia 10... Enfim, no dia 10 de abril eu vou para a escola, para o Menino de Jesus de novo, trabalhar com as crianças de 5º ano. Né? Então, o modo como eu penso a linguagem, ela não é determinada por aquilo que está dentro de um conceito pré-estabelecido. Não, eu entendo que, olha só, um poema para criança, eu preciso criar uma estratégia de linguagem, que essa estratégia de linguagem ela circule dentro desse lugar e permita fazer com que a ideia flua. Como fruição, como fluição também. Esses dias eu estava escrevendo sobre isso, assim, sobre os meus livros de cabeceira. Eles mudam a toda hora, né? Ou seja, os meus livros de cabeceira, por esse espaço da cabeceira da cama, passo os livros que são aquilo que são os livros que eu volta e meia me socorro, que eu vou buscar, vou de novo pegar esse livro e ele volta para minha cabeceira. Passa um tempo e ele volta para a cabeceira e de vez em quando eu guardo ele volta. E tem aqueles que vêm desse lugar, desse trânsito da vida, né? Que aí passa esse trânsito da vida, passa pela condição de professor, que em algum momento eu estou dando aula, preciso recuperar alguma coisa, e passa, por exemplo, por aquilo que são os lançamentos que a gente vai, que a gente frequenta, que a gente vê, preciso dar uma olhada no livro, vou ler o livro, tenho vontade de ler o livro, passa por várias situações que se criam. Né? Mas assim, eu posso pensar que daquilo que está na minha dissertação de mestrado e tese de doutorado, o Euclides da Cunha seria um nome. Né? Eu acho que a questão do Euclides da Cunha, talvez muito mais do que, não apenas pela questão do texto, mas pela questão também do modo da escrita, né? A conjunção adversativa. Né? Ou seja, ele sai de dentro do espaço da biblioteca dele, né? E com um conceito formado na cabeça do que é a terra, do que é o homem, do que é... Né? E quando ele se depara com a realidade, esse conceito, a biblioteca dele cai no chão. Porque ela não funciona. O que está na tua biblioteca é uma coisa. Lá na peleia do dia a dia ela é outra coisa. Né? Então, o meu ponto de confronto, eu acho que como significado, ele está... O texto ele me dá a possibilidade de eu pensar estratégias. Eu lendo outros textos me dá a possibilidade de eu pensar estratégias de linguagem. Mas a coisa da rua, ela me dá um sentido e um significado, uma potência por outros lugares que para mim é impressionante, assim. E aí eu brinco com isso o tempo todo na linguagem. Tem um poema que sai no livro Lotação, que é, de repente eu acho ele fácil aqui, que eu acho que ele ajuda a entender um pouquinho esse sentido de por onde a coisa funciona, né? Eu estava na rua, caminhando, chegando próximo de casa, eu adoro caminhar, né? Eu caminho, se eu puder caminhar pela cidade o tempo todo. Eu tenho essa
essa mais do que vontade, prazer, né? E aí eu escrevi um poema que ele vem por conta desse tipo de situação, né? Ou seja, eu estava na rua, e aí de repente eu tô na rua e eu me deparo com um grito assim que vem de uma senhora no ponto de ônibus: cobra! E aí eu dei um pulo, saltei para trás e disse: tá, do que essa senhora está falando nesse exato momento, né? E ela disse: eu já falei para você cobrar esse desgraçado, esse filho da mãe, esse não sei o que, esse não sei das quantas. Esse movimento de eu estava a 7, 8 quadras da minha casa é como se o poema ele viesse na cabeça, né? Ou seja, toda a estratégia de linguagem entre aquilo que é a cobrança e aquilo que é o gesto de você se sentir asfixiado, né? Cobra, cobra na fatura, mordida sem medida, a prestação da morte, sangue já fora das veias, sorriso de testemunha, o fim é dependurado. 2. Cobra no boleto, felicidade em vidrinhos, boletas pagas, mordida lenta, sono, alguns meses de vida, corpo parafusado no caixão. 3. Cobra na duplicata, um duo de miséria, as presas inoculando, servidão, servilismo, só solta a vítima depois do acalanto. 4. Cobra em prestação, parece aperto de sucuri. Morte abençoada. Puxa o ar, nem vírgula vem. Baba no canto da boca, sorriso amarelo pastel. 5. Cobra juros e correção, tipo cobra curral. Nem juras de amor, chupando o próprio rabo, para se manter quase morto, risco de vida nulo. 6. Cobra cartão de crédito ou de débito, mais venenosa que a piton. Tu não vê de onde vem o bote. Aula de contorcionismo, num canto da vida um xerox da certidão de óbito. 7. Cobra na TV para dar ibope pro dinheiro, patrocinado pelo dinheiro, que só aumenta o dinheiro de quem tem mais dinheiro, dinheiro. 8. Cobra online. Enfia o dedo no cu, aperta na tecla Enter, do caixão virtual, das alças de créditos recentes, funerária de internet. 9. Cobra na justiça. Ajusta o surto que dá dinheiro para louco, pinga na conta do juiz, os olhos saltando, cremação em loco. 10. A cobra que também sou, acaba de me cobrar algo. Né? Então, o jogo da linguagem, ele vem de um espaço que é um espaço que num determinado momento ele me dá um dispositivo que eu digo que eu junto a biblioteca com a rua. Esse para mim é um ponto. Então, a pergunta, nossa, eu fiz um contorno absurdo para responder uma pergunta, mas junto com Euclides aí eu posso pensar, né, numa gama de outros escritores tantos que eu sou vidrado e que volta e meia estão na cabeceira da cama. O George Perec é um deles, o Benjamin é outro, o Gogol, só vidrado em Gogol, assim, literatura russa para mim, Dostoiévski, mas Gogol, assim, é impressionante essa destreza de lidar com as palavras e acrescentar elementos dentro do texto que as pessoas nem sempre elas se dão conta que é possível, né? E aí eu acho que para chegar no Navalha como resposta para ti, né? Para ti, Tasso, o Navalha ele tem essa coisa do primeiro parágrafo dele, das pessoas olharem e dizerem: ah, mas então é um suicídio, porque as pessoas elas têm a necessidade de justificar a partir da sua leitura, né? Aí elas vão entender, chegando ao final do livro, que não é um suicídio, né? Mas elas precisam chegar ao final do livro. E elas não, o livro ele não se explica pela sinopse, né? Então é essa a questão que me interessa como possibilidade, né? E é engraçado porque, por exemplo, assim, o ano passado não, ele foi lançado em 2023, né? E a primeira técnica de cultura do Sesc que leu, que sensacional. A segunda, ai, não sei, papapá. Então a gente fez o lançamento no Sesc lá e ela sugeriu que tivesse uma profissional da área, uma psicóloga. Foi uma psicóloga pro lançamento, né? E aí ela chegou no final do negócio e ela disse: eu não sei o que eu vim fazer aqui. Eu também não, mas que bom que você veio, né? Ótimo, que legal que você está aqui. Teve a oportunidade de a gente conversar, dialogar e você talvez entender por onde passa um pouco a questão do livro. E aí o Navalha, ele chega, ele causa essas coisas assim, né? Quando a gente lançou ele em 2023 no Sesc em Itajaí, agradecer toda a recepção deles, que foi muito legal,
O André e a Gica teve a Isaura, professora da Univale, da área de publicidade, pegou o livro, né, comprou o livro, pegou e leu. E aí propôs para aquele semestre para trabalhar com a turma de publicidade. Foram 40 alunos que trabalhavam com o livro. Agora, ela propôs de novo a atividade, são 90. Eu vou para lá no dia 15 para conversar com uma turma de 90 alunos que tiveram acesso ao livro, leram o livro e estão desenvolvendo atividades, que são atividades de escrita criativa, de escrita crítica, fotografia e peça publicitária a partir do livro, né? Isso para mim é por um escritor, que é um escritor que, né, respondendo uma pergunta que não foi feita, mas que eu acho que ajuda dentro do contexto, assim, são 20 e poucos livros lançados, todos eles por pequenas editoras. Todas eles numa sensação de troca de parceria, que é aquilo que a gente, né, com o André e com a Gica, né, ou com o Pamplona, quando eu lancei os 2 livros em Portugal, assim, é sempre uma troca, uma conversa, em que há a leitura do texto, em que a gente conversa, que tem essa ideia do editor de um tempo atrás que muitas vezes desaparece em outros momentos. É um insight, é uma palavra, é uma conversa que pode ser no ônibus, pode ser alguma coisa em um espaço da rua, pode ser alguma coisa que eu leio, e aí isso que eu digo, assim, esse tipo de insight, esse tipo de palavra, ela vem a partir do modo como eu olho para ela, né? E a partir dessa minha bagagem de leitura, que ela vai interagir com isso. Eu fiz a besteira de aceitar num determinado momento a ideia da interdisciplinaridade, ou ou toda essa coisa, enfim, né? Porque os cursos dentro das instituições universitárias, eles acabam falando disso, mas na prática eles querem um professor tal, dentro do espaço tal, que se responda tal, né? Ou seja, o professor de literatura portuguesa que fez mestrado sobre o Pessoa e o doutorado sobre o Saramago, quem quer que seja, né? Ou seja, ele não quer um leitor, ele quer um leitor do Saramago e do Pessoa, parece, né? Ou de literatura portuguesa. Então, eu acho que essa ideia de eu aceitar isso me ajuda nesse outro lugar, me atrapalha num, me ajuda no outro, né? Porque se eu falei para vocês que na Universidade Federal foram mais de 20 planos diferentes que eu trabalhei, né? Agora no curso de cinema, no curso de publicidade, no curso de jornalismo, são mais de 30, sabe? Ou seja, em que você se pega nessa situação, pronto, agora eu preciso trabalhar com esse tema. Sim, mas eu já trabalhei com esse tema aqui, já trabalhei com esse tema ali. Sim, mas eu preciso focar dentro dessa estrutura do jornalismo, por exemplo. Bora, eu vou focar dentro da estrutura do jornalismo. Então, essa possibilidade dessa gama de leitura, ela te coloca, né, ou seja, como leitor, num espaço que você não tem a necessidade de você defender o teu projeto de pesquisa, né? Porque o meu projeto de pesquisa é tal e aí a pessoa participa de evento dentro daquele espaço e ela conversa dentro daquele espaço com pessoas falando dentro daquele tema, né? Não. Isso me dá um outro tipo de liberdade, porque esse outro tipo de liberdade eu me sinto à vontade nesses vários diálogos, né? Ou seja, dá pra gente mostrar o livro? O Navalha, acho que eu tenho um aqui. O Navalha, ele vem dessa ideia assim, né? Mando pro André, e aí o André lê, aí, pronto. Aí o André lê e ele diz: Demétrio, já pensei, adorei, tarará, e já pensei na capa, né? Pensei em algo minimalista. Eu digo, tá topado. Que você sugere? Ele falou, sim, tô pensando algo com essa característica. Ok. Desaparece o nome do autor da capa, desaparece o nome do livro, né, vai para a lombada e aí fica só com um corte, né? Aí eu não sei se vocês acompanharam, ele foi lançado em agosto de 2023, toda essa estratégia de linguagem a gente começa a pensar no final de 2022. Em 2023 o Rushaid, né, o escritor, lança um livro que se chama Faca, com a mesma estratégia de linguagem. Pronto. Um tempo depois, a gente está dentro do mesmo espaço de linguagem. Demétrio copiou, não é essa a questão. A gente está dentro do mesmo espaço de linguagem que se reproduz pensamentos, modos, estilísticas, né? A questão é em que momento você se encontra em diálogo, né? E que você se permite a esse diálogo, né? Porque, que nem disse o André assim, eu acho que a maioria das pessoas que eu fosse falar para tirar o nome do autor da capa não aceitariam,
Eu não tenho problema nenhum com isso, assim. Ou seja, para mim não tem segredo nenhum. Ou seja, o que me interessa é a proposta. Esse último também vem assim. E esse último também vem assim, que é o Olhos. Bora lá em cima aqui. Ok? Aí nas costas dele vem aí nesse aqui a gente usa o nome na contracapa, né? A partir da mesma perspectiva, ou seja, você tem dois olhos, né? A gente está num mundo de imagem, né? Assim, ó, Tasso, a gente gravou, né? As nossas primeiras demo tapes e o nosso primeiro disco a gente grava no sistema analógico, né? Então todo o meu percurso com a banda de gravação, parará, vem por um outro lugar. A gente tem, né, que eu fiz junto com o Ricardo, com o Manuel Ricardo, com o Alexandre Veras e com a Júlia Studart, um documentário sobre o Kleber Teixeira, em 2006. Né? Então, essa busca por esse lugar do livro, ou da publicação, que vem, né, por uma estratégia de linguagem de tipografia. Tem alguns livros meus que saem nessa, né, metade offset, metade tipografia pelo papel do mato. Né? Então eu faço o trânsito. Né? Eu estou nesse lugar de transição e eu busco isso. Né? Eu tenho um documentário sobre cerveja também, de um cervejeiro que vai lá atrás no seu modo de fazer cerveja. Mas enfim, aquilo que é a questão da internet é que ela nos dá a ideia de que ela dá amplitude, que ela dá possibilidades, mas ao mesmo tempo ela te poda. Como tudo, te dá alguma coisa e te tira algo. E eu acho que num determinado momento eu escutei mais que uma vez as pessoas dizerem: essa nova geração que já vem inserida na tecnologia. Eles conhecem a tecnologia da época deles. Eles não conhecem a tecnologia de 10 anos atrás ou de 5 anos atrás. Isso me deixa assustado, porque, por exemplo, assim, tanto que se cria o profissional da área para resolver isso, né? Porque eles sabem mexer com o celular deles, eles são práticos com o celular deles. Você tira eles do celular deles, eles até dão uma olhada, eles resolvem com uma certa facilidade porque está no mundo deles. Mas ao mesmo tempo tem uma limitação técnica, porque não é todo mundo que domina aquilo que é o que está por trás disso, tecnicamente falando. Em relação ao texto, eu acho que cria uma certa facilidade e, ao mesmo tempo, aonde é o susto para mim, aquilo que talvez me incomoda é o fato de que em sala de aula eu disse: então tá, agora você pode apresentar o trabalho. A menina baixou o trabalho do Instagram. Ela não tinha um outro, ela não conhece o Word. Ou não conhecia naquele momento o Word. Né? Ou seja, ela baixa do Instagram, ela baixa de um mecanismo que é aquele mecanismo que permite com que ela faça e é o mecanismo onde ela aprendeu a fazer as coisas. Né? E aí eu olho assim, tipo, tá, mas você vai guardar isso aonde? Eu guardo na nuvem, né? Tá, mas e aí, que nuvem é essa? Aonde é que nós chegamos? Né? Acho que a gente se depara com uma estrutura de sociedade, que é uma estrutura de sociedade que ela está fadada à falência, porque a hora que der o efeito dominó, você não segura, né? Ou seja, se queimou se deu um problema no aeroporto de Londres, que nem deu semana passada, e isso afetou assim, é porque só deu em Londres. Se acontecer ao mesmo tempo em 4, 5, como é que tu segura? Né? Então a gente está num processo que parece que a gente está no limite do uso de uma tecnologia que ela já se anuncia para nós limitada, né? Ou seja, que em algum momento parece que está prestes a dar alguma coisa no sentido contrário, né? Ou seja, que parece que ela não te dá confiança, né? E aí talvez isso seja ainda mais acentuado para quem vem de uma geração do analógico, que tu sabia que tu fechava o portão e você fechava. O portão estava lacrado, você passava a chave e pronto, não tinha aquele negócio. Hoje eu chego lá em casa e o portão é com tag, com não sei o quê, e aí aquele negócio não fecha. Ah não, mas é porque o ímã hoje não está funcionando, é porque deu um raio e não está funcionando. Sim. Mas aí a gente não... Onde é que está o processo, supostamente, que nos vende como evolutivo, né? Eu tinha uma internet de um mega lá em casa, não sei. Funcionava. Hoje eu tenho 500 e não funciona. E cada vez eles vão te vender. É um mecanismo do capital sempre, como processo de asfixia. E a gente fica dançando um samba nesse mundo, tentando entender o espaço de onde está. Né? Eu não sei se vocês assistiram Adolescência, né? Agora que é essa série que está bombando, né? Parte da questão passa pelo fato de que
uma juventude, né, uma criança no processo de transição para a juventude, que eles têm um código de linguagem que a gente não tem. A gente não sabe acessar esse código de linguagem. E aí como é que tu chega em sala de aula hoje para dar aula, né, para essa molecada que vem desse lugar, para essa gurizada que vem desse lugar, que você não consegue acessar o código deles. O código deles é diferente, mas ao mesmo tempo eles estão limitados dentro de um espaço. Talvez eu tenha de novo me empolgado para chegar na resposta. Semana passada eu estava numa disciplina de desenho de som, estava trabalhando com a construção do Chico Buarque, né? É isso, é esse personagem que você retira ele do espaço porque ele é um mecanismo dentro do espaço, né? Ele é apenas uma peça, né? Isso acontece quantas vezes por ano, época de praia aqui em Florianópolis, né? Morre alguém, você retira cobre e cuspe. É só para não atrapalhar o trânsito, ou enfim, para não atrapalhar a dinâmica da cidade, seja a dinâmica do trabalho ou seja a dinâmica do divertimento, né? Acho que a gente chegou num espaço, num momento da sociedade que parece que não tem essa possibilidade da troca. E aí nós entendemos que em algum momento a questão da digitalização do mundo passa por esse lugar, porque ela cria um distanciamento. Né? Você está do lado com uma pessoa e muitas vezes essa pessoa está com fone do ouvido, está conectada com outro local. Ela não está do teu lado. Ou você conversa com essa pessoa que ela está conversando contigo e conversando com alguém ao mesmo tempo, respondendo outras coisas. Eu entendo que vem da demanda do trabalho dentro do espaço que a gente está. A gente, depois da pandemia, a gente foi inserido no mundo do WhatsApp. A gente foi jogado para o mundo do WhatsApp, a gente recebe mensagem de grupos a todo momento, não sei o quê, e a lógica do trabalho parece que passa por ali. Essa uberização que está no Ken Loach, né? Ou seja, no cineasta inglês, no modo como ele pensa a questão do trabalho, e ao mesmo tempo a gente parece que perde a sensação de contato, porque você está em sala de aula e as pessoas estão acessando a internet. Elas estão desconectadas, parece, com o espaço da aula, ou em algum momento elas fazem uma conexão e elas se retiram. Né? Parece que é aquela internet que entra e cai a todo momento, né? Ou seja, ela pega e ela cai, né? Então, aí eu fico pensando assim, será que tudo isso que está sendo conversado realmente está sendo absorvido? E qual é essa próxima geração? Quais serão os desdobramentos dessa próxima geração? Porque nós temos, né, uma geração hoje que é uma geração que ela tem uma quantidade de pessoas medicadas. Eu acho que acho que sim, mas ao mesmo tempo a questão da literatura, eu acho que ela está, em alguns momentos, essa segmentação feita pela própria universidade, ela acaba matando a própria literatura por um lado, né? Tem outro processo que eu acho que tem um excesso dentro do espaço das redes sociais. A literatura salva, a poesia salva. Não salva, não é remédio. Remédio tu compra na farmácia, né? A literatura é outra coisa. A hora que você... Né, eu acho, o Ares Condicionados tem um conto em que eu brinco com a ideia, né, já na época, eu acho que é o conto de 2013, 2014. Né, a gente saía da Universidade Federal e a quantidade dentro da Universidade Federal a Livros e Livros eu acho que tinha 4 ou 5. Tem uma só hoje, que é papelaria junto. Você saía nos arredores, né? Hoje, de repente, você sai nos arredores e você tem uma quantidade absurda de farmácia. Uhum. Isso está no documentário do Kleber Mendonça, né? Ou seja, ele está lidando sobre isso. Quando ele finaliza o documentário e tem essa quantidade, você diz, essa claridade da farmácia te chamando para dentro, né? Ou seja... São farmácias templo, né? Isso! É uma coisa, né? Ou seja, pé alto, parece que você... esses dias eu estava caminhando com um amigo na rua, ele olhou assim para mim e disse, eu vou ali pegar uma Coca-Cola. Eu olhei, ele entrou na farmácia, pegou uma Coca-Cola e saiu. Aí ele disse, aqui é mais barato e mais gelado. Cara, a hora que a gente chega nesse ponto, é porque você diz, a gente já sabe que tu consome a droga no mesmo espaço, né? Ou seja, a droga e o remédio, a ideia do farmaco, né, que está no Derrida, ela passa por esse lugar, né? Ela vem antigamente seria que ela viria pela intensidade, né, ou pela quantidade, ou por aquilo que seria a medida, né? Hoje não, ela já está, tu tem tudo ali, né? Ou seja, tu tem tudo aquilo que vai te drogar para você precisar do remédio. A gente comentou um pouco sobre o Navalha, né? O Navalha de 2023. Em 2024, eu lancei esse aqui, que é o Carta Horácio. O Carta Horácio, quando eu tive
quando eu trabalhei com o texto do poeta latino Horácio numa disciplina de estudos literários, eu sempre fiquei curioso com a ideia daquilo que era a Vila dos Pisões. Ele escreve uma carta para os Pisões. Essa Vila dos Pisões ficava no que hoje chama o território de Portugal. E aí quando eu estive em Portugal, eu disse, eu preciso visitar esse lugar. Quando eu dava aula lá, quando eu dei aula especificamente ali no 2008, 2009, a gente digitava na internet e não tinha informação sobre isso. Aí de repente eu descubro esse sítio arqueológico e lá fui eu visitar o sítio arqueológico. Então na saída do negócio eu disse, cara, eu vou responder a carta do Horácio, né? Me dá esse direito de contar para ele o que é a literatura do mundo hoje, né? Ou seja, toda a ideia que ele passa, dentre as quais do Carpe Diem, por aí, né? Mas de que a literatura você não tem, se você fizer um poema, se tu escrever e você passar para os teus amigos ou para os teus familiares baterem palma, né? Isso, você não vai entender se realmente o poema está, a dimensão do poema, né? As redes sociais é isso o tempo todo, né? Ou seja, são as pessoas publicando seus poemas para os amigos e todo mundo batendo palma e dizendo, lindo, maravilhoso, que coisa mais melhor, não sei, parece isso, parece aquilo, criam 1001 referências, né? Então, aí eu fiquei pensando, né, com isso, eu vou brincar com um texto em que eu vou responder ao Horácio, né? Então enviei uma carta para ele, que é o Carta Horácio, que sai pela editora Cotter, a Cotter Portugal, uma parceria com o Pamplona e com a Ruth, foi muito legal, fiz o lançamento na Feira do Livro de Lisboa, foi sensacional, poder estar no espaço, dialogar, entender, assim, aquilo que vem de pessoas que não te conhecem, não falam que sabem quem é, não sei o que, se aproximam, querem conversar contigo sobre o texto, o que é, por onde é, né? Além desse agora, aquilo que está né, que é o que a gente já mostrou, o Olhos, né? O Olhos, ele vem, a gente vai fazer o lançamento aqui no Taço na segunda semana de junho, segundo sábado de junho, não na segunda semana, segundo sábado de junho. E ainda daquilo que tem um livro que estou em conversas agora com o Jackson, uma conversa adiantada, porque a gente já está no processo de diagramação de um livro que se chama Carpincho. Que é um jogo entre o espaço da prosa e o espaço da poesia, que é aquele momento da pandemia que foi a primeira vez que eu vi uma capivara no centro de Florianópolis. Né, eu já tinha visto isso em Rio do Sul, em Itajaí, em Blumenau, em São Francisco do Sul, em Jaraguá do Sul, em São Bento, blá, blá, mas em Florianópolis foi a primeira vez que eu vi nesse espaço, de repente passou a ser corriqueiro. Então um jogo de linguagem a partir dessa brincadeira, Papel do Mato do Jackson, da Patrícia e do Cristiano Moreira lá em Rodeio, eles têm essa característica da tipografia, vai ser um livro tipo de meio tipo móvel e meio offset. Né? Tem um livro na mão do Fernando Bopré também, da Humana Sebo lá em Chapecó, né? Que aí a gente já está em conversa no sentido assim, ele faz parte da coleção, de uma coleção de poesia que eles estão no terceiro número. A Ibriela fez o lançamento do terceiro número da coleção aqui agora na Maratona Cultural. Tem um outro livro uma outra novela que está na mão do André Soltal e da Gica, que se chama Poema Corrido. É uma novela também, com uma estratégia de linguagem diferente do Navalha, e tem outros dois que eu estou escrevendo, um deles que é um biografema sobre o Kleber Teixeira. A linguagem hoje da juventude é muito codificada, né? Ao mesmo tempo é engraçado porque a gente tem uma quantidade de leitores dentro do espaço. A gente nunca publicou tanto livro, né? Tem muito mais publicação hoje do que tinha um tempo atrás. Né? Então, como é que a gente pensa algo que está ao mesmo tempo sendo publicado, e ao mesmo tempo quem são e o que está sendo publicado? Porque às vezes tem muito lixo também, né? Sim, mas é isso assim. Então, se está sendo publicado é porque tem um mercado que está absorvendo isso. Qual é o mercado que está absorvendo? Talvez por isso que eu acho que eu me interrogo muito em relação à questão dessas segmentações da estrutura universitária que fez com que a literatura ela ficasse submissa a prêmios literários.
né? Ou há nomes que surgem porque tem alguma circulação num espaço como esse, né? Eu participei de uma banca de doutorado um tempo atrás, em que o livro escolhido era um livro que tinha saído pela Companhia das Letras. Naquele mesmo ano, nos concursos literários, a maioria dos premiados tinha sido absorvido pelas grandes editoras. Aí quando eu penso assim, então, se a grande editora está nesse lugar, publicando isso, e a própria universidade está respaldando, um respalda o outro, né? É como se a gente pensasse que só consegue fazer alguma coisa estando nesse lugar. Eu acabo criando estratégias para fazer com que os livros circulem por outros lugares. Isso gera um outro tipo de esforço, de demanda, de dinâmica, mas eu acho que é por aí um pouco que eu gosto de me ver circulando, principalmente para entender onde é que o livro chega e que ele cria esse impacto que eu falei para vocês, não por conta do que alguém falou, mas pelo modo como o livro toca. É que a gente... Aí eu vou pensar, agora vou trazer para o nosso espaço de Santa Catarina, né? O nosso espaço de Santa Catarina, a gente está numa questão para trabalhar em sala de aula, que já vem de longa data, com uma dificuldade eu vejo professores, eu vejo situações em que dependendo do que você for trabalhar dentro da sala de aula, você tem uma vigia muito forte. Então, parece que essa falta de contato também ela é acentuada por uma estrutura, que é a estrutura onde nós estamos. Por exemplo, o Ares Condicionado tem um conto curto, que o nome do conto se chama O Cachorro Sem Cu. É o nome do cachorro. Por conta disso, aconteceu em mais que uma situação de que a escola criar problemas por conta do livro, o livro ser tirado da biblioteca. Isso acontece o tempo todo. Você está entendendo por quê? Porque a palavra parece que ela tem uma densidade maior do que o contexto dela. Assim, ó, não se entende contexto. As coisas estão sendo... Todas elas parecem trabalhadas fora do contexto, e aí nesse fora do contexto parece que você não tem sentido, você não tem significado maior, você não consegue criar raízes, porque a hora que você cria essas raízes que você aprofunda o local da conversa, né? Então parece que tudo tem que ser fofinho, bonitinho e que responda a uma perspectiva de leitura que seja uma perspectiva de leitura que dê conta de responder 2 ou 3 perguntas. Não! A semana passada eu trabalhei uma aula voltada para roteiro, né, especificamente para roteiro. Eu disse, olha só, o Sid Field, quando trabalha com roteiro, diz isso, né? Ou seja, ele trabalha com roteiro a partir dessa perspectiva. O Robert McKee vai trabalhar com roteiro a partir de uma outra perspectiva, mas ela é parecida com o Sid Field. Aonde é que eles se aproximam, onde é que eles se distanciam? Mas a gente vai pensar, a Sônia Rodrigues, que é roteirista de série, né? Já tem uma perspectiva de pensar o texto num outro lugar. A gente pensa o Doc Comparato, a gente pensa o Flávio Campos, que pensa um roteiro para televisão, eles fazem as distinções da terminologia, né? A gente pensa no Carriere e no Bonitzer, né? Ou seja, como é que eles trabalham com a perspectiva de roteiro. A gente pensa no Gabriel Garcia Marques. Você tem perspectivas de leitura de roteiro, né, que falam sobre roteiro, uma diferente da outra. Agora, se você pegar no celular e você dizer o que é um roteiro de cinema? O roteiro de cinema é isso. Pronto. Né? Ou seja, aí você não consegue fazer aquilo que é... temos opiniões diferentes. Né? Se o ano retrasado, né, acho que foi no final do ano retrasado, 2023 para o começo de 2024, que a gente descobre, né, o que se torna público, que os roteiristas de Hollywood, eles estavam numa demanda que era quantos % de inteligência artificial pode estar presente num roteiro como aqueles. Isso já vem sendo usado. É mais ou menos aquela coisa, né? Ou seja, qual é o percentual de milho possível numa cerveja, né? Isso foi subindo, de repente a gente não tinha mais cerveja de cevada, só tinha cerveja de milho, né? Aí de repente volta, porque a própria estrutura do sistema, ela se reorganiza e diz, não, alguém precisa tomar cerveja né, como era de cevada, Acho que a literatura em algum momento ela pode ter essa dinâmica, alguém se reorganizar e dizer, a gente precisa de algo que esteja num outro plano que não seja, eu acho que ela nesse exato momento ela está fadada ao nicho. Mas eu acho que isso é o mais gostoso, assim, me pergunto, Demetrio, você não tem os seus livros no digital? Eu não tenho.
Quem acha, dá um jeito de encontrar, procura, né? E vai, pronto, tá massa, já tá. Eu acho que eles continuam repercutindo. Semana passada teve uma professora de Palhoça que entrou em contato comigo e disse: Demetrio, achei um livro teu na biblioteca. Eu não lembrava desse livro. Que ótimo. Isso. Conto é o seguinte, ele se chama Conto Capital, ele sai na Incomunidade, ele tem uma ilustração do Vitor Zanini e ele diz assim: aquele velhinho sentado na área de casa, com camiseta regata à mostra, pijama listrado, uma lembrança sonolenta dos filmes que retratam os campos de concentração nazistas, meia de lã, chinelo fechado, chapéu, aguardando o próximo atendimento da enfermeira que veste uma roupa sovada na palidez, repetitiva e austera, é o mesmo rapaz que com 30 e poucos anos aceitou as injúrias do capital e trabalhou como manda-cartilha. E por conta dos louvores aos seus esforços, pôde dar aos filhos as escolas particulares bem conceituadas da região, inclusive de idiomas, professores da melhor estipe, com aulas em casa quando necessário, as melhores roupas, viagens e passeios aos lugares onde os cartões de créditos e postais reluziam. Mas que, por conta do labor enfiado no meio das pernas, na maioria das vezes teve dificuldades de estar com eles nas datas importantes que a vida fulgurava, sendo, na labuta do tempo, apenas uma mola financeira que poucas vezes fez parte dos encantos oferecidos nas idiosincrasias do dia a dia. Os filhos cresceram e aprenderam a lição no exercício especulativo da vida, e a partir de um momento em que o peso dos corpos cintilou nos olhos, os ensinamentos se tornaram prática. A vida é feita de exemplos, não de palavras. Colocaram o pai na melhor residência geriátrica da cidade, com os melhores profissionais. Atendimento VIP Plus Action Gold, com massagistas, fisioterapeutas, psicólogas, fonoaudiólogas e mimos contratados para serem entregues com lacinhos nas datas festivas e com frases emotivas retiradas de livrinhos para emocionar pessoas idosas que vivem em casas geriátricas. Os filhos, por conta da rotina agitada e controlada, passam para visitá-lo quando os movimentos estonteantes da vida permitem. Praticamente nunca, pois aprenderam com o pai que não devem se descuidar da conta bancária. No final da história, bem no fundo do corredor, entre perdedores e perdedores, o dinheiro sacode imponente como uma flâmula no mastro mais alto, e tanto o pai quanto os filhos têm para comemorar e brindar somente a busca que sempre esteve rodeada de uma surda, cada vez mais surda, experiência sem laços, em que o filho fala do pai como se fosse passado e que o pai fala dos filhos que não conheceu. Ah, Meu Deus. do caralho. Parabéns. Esse não saiu em livro ainda, Tassa. Esse é inédito. Ah, Esse já saiu na internet, né? Mas ele não foi publicado. deu aí, compa? Deu? Obrigado.